amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Louva assim comigo. Jesus convida para com Ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Deus mandou a cura divina. Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando nesse lugar. Mas agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando nesse lugar. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Nossa espada do diabo pisa na cabeça dele pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado, pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado, Satanás está derrotado, pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado, Satanás está derrotado, pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é motivo de muita alegria estar na presença do Senhor. Levanta a tua mão assim comigo nesta noite. Diga assim: Deus é fiel. Não, vocês não entenderam ainda. Deus é fiel. Diga assim comigo: Deus é fiel. Exalta o Senhor com as palmas nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? O Senhor se faz presente. O Senhor está sobre a casa. O Senhor se faz presente. O Senhor é fiel. Ele nos trouxe aqui nesta noite porque Ele tem algo reservado. E você que crê que Deus tem algo reservado para a tua vida, abra a tua Bíblia no livro de Amós. Livro de Amós, capítulo 8, verso 1. Amém? Livro de Amós, capítulo 8, verso 1. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por nos conceder mais um dia de vida, porque o salmista nos diz em Salmos 3: deitei, dormi e acordei porque o Senhor nos sustentou. E se estamos aqui é motivo de alegria, e o Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu força, nos deu graça. O Senhor tem nos dado muitas alegrias para que nós venhamos fazer a vontade dEle. Amém? Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga: espera mais um pouquinho. Amém, irmãos? Vamos esperar, porque quando nós formos agora, nós vamos de mão dada, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Até aqui nos sustentou o Senhor. Amém? Fica depois de Mateus, depois de Oséias. Louvado seja Deus. Antes de Mateus, irmãos, perdão. Antes de Zacarias. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Livro de Amós, capítulo 8. Vamos lá, Diácono Renan, dá uma força lá para a irmã Meire. Louvado seja Deus. Vamos colaborar aí para que todos venham meditar juntamente, para que vejam o que Deus quer falar conosco. Glória a Deus, amém. Santo Deus de Israel. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que diz assim, Amós capítulo 8, verso 1. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de fruto do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de fruto do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele, mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora, e em silêncio ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, destruir os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo a efá e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprar os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois vendemos os cascais do trigo. Jurou o Senhor pela glória de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não se verá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á todo como um grande rio, e será arrojado, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz, e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá em sacos sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isto seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Amém? Amém. Pode se assentar e glorifique o Senhor com as palavras nesta noite. Meus irmãos, nós vemos aqui no livro do profeta Amós. Como assim, irmão Rodrigo? Profeta Amós. Nós vemos aqui desde o primeiro capítulo de Amós que o Senhor levanta Amós para estar profetizando ali contra aquele povo de Israel. E nós vemos que durante um tempo o povo estava se corrompendo, e o Senhor levanta Amós e começa a dar revelações a Amós. Aqui nós vemos no primeiro versículo da palavra do Senhor, que o Senhor pergunta a Amós: Amós, o que vês? E Amós traz para mim e para você nesta noite. Ele fala com o Senhor: veja um cesto do fruto do verão. Que cesto é esse, meus irmãos? O cesto que nós temos nesta noite aqui é a casa do Senhor. O Senhor deixou aqui a igreja como um cesto nesta noite, e vocês são os frutos do verão. Mas naquele tempo nós vemos que o povo estava se corrompendo. Nós vemos que naquele tempo o povo estava dando lado para as fábulas, para os desejos terrenos, para as coisas deste mundo. E o Senhor levanta Amós como profeta, mas Amós em todo momento vem dizer que ele não era profeta. Mas naquele momento o Senhor precisava falar com o povo, porque o povo estava corrompido.
O povo já não estava dando mais importância para as coisas do Senhor. Porque o que entendemos pela esta palavra, que quando nós deixamos de dar ouvido para a palavra de Deus, o Senhor levanta um profeta. E neste tempo de agora não é diferente. Nós vemos que no livro de Gênesis, o Senhor levanta Noé e fala para Noé começar a anunciar para aquele povo, um tempo que o povo também já estava se desviando das coisas de Deus. Nós vivemos este tempo, meus irmãos. As pessoas já não querem viver mais o poder da palavra. As pessoas já não querem viver mais as santas escrituras do Senhor. Tudo está através da palavra. Nós vemos que no livro de Mateus capítulo 4, Satanás vem tentar o nosso Salvador. Satanás vem tentar o nosso intercessor. Pela mesma palavra que nós pregamos nesta noite aqui, é a mesma palavra que o Senhor rebateu Satanás. O mais interessante, que muitos já não querem guardar mais a santa doutrina, mas as palavras do Senhor. Mas nós vemos que depois de Jesus ser tentado por Satanás, no capítulo 16 ao 17, nós vemos que Jesus começa a anunciar esta palavra. Num tempo que o povo não quer mais receber a palavra, Jesus está anunciando. E o mais interessante, que o Senhor começa a cobrar arrependimento do povo. Já não vemos mais a pregação de arrependimento, mas vemos as pessoas pregando bênçãos, pregando milagre no tempo que o povo está corrompido. Nesta noite o Senhor me traz aqui a nós para dizer para a igreja: é necessário guardar a palavra, é necessário olhar para Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, porque não há outro caminho, não há outro intercessor, não há outro lugar onde você pode achar paz, não há outro lugar que você pode achar a resposta imediatamente. Aqui o Senhor vem dizer que Ele deixará luto como luto de filho único. Se não se colocar na posição, o luto chegará. Este é o luto que o Senhor está dizendo em sua palavra. É hora, irmãos, de olhar para Jesus Cristo e olhar para a tua palavra. No tempo que ninguém mais quer, o Senhor levanta os profetas. Nós vemos no capítulo 3 de Zacarias, quando o Senhor levanta ali um profeta, porque o sacerdote estava correndo perigo. O sacerdote estava correndo perigo. Nós vemos que o Senhor levanta ali o profeta Zacarias para ir de encontro ao sacerdócio e envia anjos. Por quê? Quando nós olhamos para o Senhor, Ele olha para nós. É necessário que nós venhamos olhar para Jesus Cristo, porque Satanás, a palavra diz que está ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Interessante que todo momento o Senhor envia a providência para o teu povo, mas o povo a todo momento também tem se corrompido. Por isso que o Senhor levanta a nós, pai de Isaías. Ei, profeta era Isaías, irmãos. Nós vemos que no livro de Samuel, o sacerdócio era Eli. Mas o mais interessante, quando ninguém quer anunciar, o Senhor levanta uma voz. O Senhor levanta um profeta igual Samuel. Ei, o Senhor jamais vai deixar de cumprir a palavra dele, porque eu e você não quer anunciar. O Senhor jamais vai deixar de levar adiante aquilo que Ele diz em Jeremias 1, que Ele vela de sua palavra para que ela se cumpra. Nós vemos que no livro de João, capítulo 6, quando a multidão se aproxima, ali o Senhor está fazendo um milagre, mas o Senhor entende que Ele só quer um milagre. O Senhor nunca deixou de operar milagre. Mas quando o Senhor olha e vê que o povo só vem atrás de milagre, por isso que o Senhor deixa em sua palavra que é necessário que haver milagre, porque senão o povo não vai crer. Mas nessa noite eu trago aqui, assim como a Amós está anunciando, eu começo a anunciar aqui nesta noite, meus irmãos. Eu começo a trazer aqui o que a palavra do Senhor vem nos dizer. É necessário haver
arrependimento no meio da igreja. É necessário haver arrependimento no meio do povo. O povo, enquanto estava olhando para aquele bezerro, assim como o povo estava olhando para aquelas estátuas, estava padecendo, sofrendo. Mas todas as vezes que o povo de Deus olhou para ele e entendeu que ele é o único Salvador, é necessário olhar para o nosso Salvador. Não há outro caminho. O Senhor sempre envia a providência, mas o povo nem sempre quer a providência de Deus. É necessário, Deus. E nós vemos aqui no capítulo 7 de Amós, o Senhor também pergunta para Amós: Amós, o que vês? Vejo o prumo. O prumo está sobre a igreja. O prumo está sobre o povo de Deus. Não vai passar nada desapercebido. O Senhor está cobrando. O Senhor está requerendo daqueles que estão buscando. E quando o prumo está posto, o prumo é para corrigir tudo aquilo que está torto, tudo aquilo que está saindo do caminho. Nesta noite o Senhor está dando oportunidades aqui nesta casa. Aleluia. E aqueles que estão nos assistindo. É necessário olhar para o Salvador. E aqui nós estamos vendo, meus irmãos, que o povo estava sobre o cesto. Que povo é esse? Ali era o povo de Israel, que estava sobre o cesto. Cesto esse com os frutos do verão. Era aquele povo que já tinha se aproximado de Deus, mas que naquele momento estava se corrompendo. Todas as vezes que nós se aproximamos de Deus, é necessário se santificar, é necessário renunciar ao pecado, renunciar às fábulas, os nossos desejos, porque assim diz as Santas Escrituras, que vem sobre nós senão tentação humana. O inimigo só lança a seta de nós daquilo que nós gostamos. O inimigo só vai nos oferecer aquilo que necessitamos. No livro de Mateus capítulo 4, quando Jesus jejuou, Jesus teve fome, e Satanás ofereceu aquilo que Jesus precisava. Mas Jesus olhou para cima e olhou e falou: eu preciso daquele que está lá em cima, daquele que me enviou para salvar aquilo que estava perdido. O Senhor veio para salvar eu e você, meus irmãos. É necessário que nós venha reconhecer quem é Jesus Cristo na nossa vida. Nesta noite o Senhor deixa aqui: quem sou eu na tua vida? Aquele povo de Israel estava se corrompendo, estava se desviando da santa palavra do Senhor. E o Senhor traz ali o profeta Amós, levanta, fala: Amós, ninguém quer anunciar. Vai você e anuncia, fala contra aquele povo. Assim como o Senhor levanta Jeremias no capítulo 1 de Jeremias. Ei, Jeremias desde o ventre, Jeremias já era conhecido pelo nosso Senhor. E o que o Senhor traz no meu coração? Se não quiser anunciar, eu trago outro. Se não quiser falar aquilo que eu mando, eu trago outro. Porque o meu prumo está posto. E assim como eu falei com o profeta Zacarias, eu falo com o meu servo que está de pé, olhando. Eu abro a visão e mostro o pecado. É necessário se colocar na posição. Satanás já tinha se aproximado ali do sacerdócio Josué, porque, segundo as palavras de Deus, as vestes estavam sujas. E o inimigo a todo momento ele está ali procurando uma brecha na minha e na tua vida para derrubar. Porque ele veio por um motivo: para roubar, matar e destruir. E você que quer ter vida, começa a repensar e olhar para a palavra de Deus. Começa a olhar para Jesus Cristo e ver tudo aquilo que Ele passou, tudo aquilo que Ele viveu nesta terra por causa de mim e de você. Ei, no capítulo 23 de Lucas, o nosso Deus Pai entende que o teu filho precisava de uma ajuda naquele momento. E envia um certo sirineu.
O que tem a ver isso com a palavra, irmão Rodrigo? Talvez você está passando pela luta e está pensando em parar e desistir. Ei, o Senhor sempre envia uma resposta. O Senhor sempre envia a providência para mim e para você. Mas é necessário não desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mas olhar para Jesus Cristo, olhar para o Salvador das nossas almas, irmãos. Nós vemos no livro de Crônicas, no capítulo 7, o Senhor diz ali através do teu servo: se este povo que se chama pelo meu nome, nós temos chamado pelo nome do nosso Salvador, nós temos chamado pelo nome do intercessor, irmãos, se humilhar e se converter dos maus caminhos. É necessário se converter dos maus caminhos, meus irmãos. É necessário nós olhar para Jesus Cristo e falar: Senhor, aonde eu estou errando, aonde eu estou pecando. Mas o irmão Rodrigo não é culto de doutrina. O Senhor fala do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer e com quem Ele quer. O Senhor reservou vocês aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Por isso, eu glorifico a Deus. Saia daqui com a tua vida transformada, reconhecendo que Ele te deu mais uma oportunidade, porque Ele corrige e exorta aqueles que Ele ama. Então por isso Ele está te dando essa oportunidade aqui nesta noite, porque a Bíblia nos revela no capítulo 10 de Mateus: vais e dê fruto de arrependimento. Vocês estão sendo avisados, todos aqueles que vão nos ouvir. O Senhor quer arrependimento, o Senhor quer que reconheça aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu. É necessário a gente olhar e entender e se humilhar aos pés de Jesus Cristo e falar: Pai, me perdoa. É necessário, meus irmãos, nós reconhecer Jesus Cristo, porque aqui diz, no verso 16 de Mateus 4, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e a sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Está chegando o reino dos céus, meus irmãos. Como assim, irmão Rodrigo? Há muito tempo tem sido pregado isso. Noé, o pregoeiro da justiça, anunciou e se cumpriu. 120 anos ele anunciando que haveria um dilúvio sobre a terra. Eu e você temos anunciado a vinda de Cristo. Nós temos anunciado que o Senhor ainda salva. Não adianta ser curado, não adianta ser liberto se não vai trabalhar para Jesus Cristo. Jesus diz em sua palavra: aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Não tem, irmãos, conversa, não tem o porquê nós não fazer a obra de Deus. Jesus Cristo veio e não tinha onde reclinar a cabeça. Eu e você temos a nossa casa e aonde dormir. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. É necessário que eu e você venha abrir essa porta. É necessário que eu e você venha reconhecer aonde estamos errando, pecando, e pedir perdão ao nosso Senhor. Porque Mateus 6 ele nos ensina uma oração maravilhosa. E nós vemos que o Senhor precisa daqueles que anunciam as boas novas, porque muitas pessoas ainda não ouviram esta palavra. Porque a Bíblia nos revela que quando a palavra chegar nos quatro cantos, aí virá o fim. E nós vemos que o Senhor diz em sua palavra: feliz é o servo que quando o Senhor vier, achá-lo servindo. Nós estamos dormindo demais. Tem um versículo lá no capítulo 3 de Apocalipse que eu gosto: quem tem ouvidos, ouça o
Senhor está falando comigo e com você nesta noite. É necessário despertar deste sono, porque aqui à frente, no livro de Amós, capítulo 8, o Senhor vem dizer em tua palavra que chegará um dia que haverá fome sobre a terra. Não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Algum tempo atrás eu preguei neste altar aqui, eu disse que em muitos lugares já há esta fome. Como assim, irmão Rodrigo? No livro de Lucas 24, ali vai aquelas pessoas ali no sepulcro, e ali estão os anjos do Senhor, e os anjos anunciam: porque procuras aquele que vive entre os mortos? Tem muitas pessoas procurando o Senhor onde ele já não se encontra mais. Tem muitas pessoas procurando Jesus Cristo em lugares onde as trevas já tomaram conta, aonde há condutores cegos, aonde há mercenários pregando uma palavra de bênção. Não que Deus não abençoa, Deus abençoa. Deus é o provedor. Mas Provérbios diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Tem pessoas que estão sendo abençoadas por Satanás e está achando que é o Senhor que está abençoando. O Senhor não vai te abençoar para você virar as costas e ir embora, mas o Senhor vai te abençoar para que você venha fazer igual aquele coxo em Atos dos Apóstolos. A Bíblia vem nos dizer que está indo ali Pedro e João para orar, e ali havia um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, e ele pede esmolas, mas Pedro e João dão aquilo que é mais precioso, o que o Senhor deu para eles. O Senhor deu a cura para aquele homem, para que aquele homem viesse adorar o Senhor. E nós vemos que após aquele homem ser curado, aquele homem entra para dentro do templo para orar, para louvar ao Senhor. Nos tempos de hoje que vivemos, nós vemos que é diferente. O povo recebe a cura, o povo recebe a bênção, a prosperidade, e vão. Esse povo está enquadrado em João 6. O Senhor não vai te abençoar para você ir embora. Por isso que nós vemos que as Santas Escrituras do Senhor vem nos dizer que é melhor estar na casa, se não se colocar na posição. O Senhor também está dizendo, vai descer para a casa do luto. Como assim, irmão Rodrigo? Vai continuar na prova até se colocar na posição. Porque na casa do luto nós buscamos ao Senhor. Na casa do luto nós clamamos ao Senhor. Na casa do luto nós só adoramos ao Senhor. A Bíblia vem nos dizer que havia uma mulher que o filho está morto, e ali estão levando aquele filho, e quem está passando? O nosso Salvador. O nosso Salvador começa a olhar para aquela mãe chorando, e o Senhor se compadece das lágrimas daquela mulher. Você que chora na presença do Senhor, o Senhor tem providência. Você que se humilha na presença do Senhor, o Senhor tem providência para você. O salmista em Salmo 126, ele diz para mim, e também diz para você: aqueles que semeiam em lágrimas, sem dúvida voltarão com os seus molhos. O salmista também nos diz em Salmos 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor também corrige, irmãos, mas Ele também tem alegria para mim e para você. O Senhor tem alegria para nós. Até há pouco tempo atrás, irmãos, eu estava sofrendo, e esta mesma igreja a qual eu estou aqui hoje, em cima deste altar, foi até a minha casa e me acolheu aqui. E o Senhor me deu a oportunidade de eu estar aqui anunciando hoje esta palavra. Glória a Deus. Aleluia.
enquanto ninguém mais tinha esperança para mim, Jesus Cristo olhou lá de cima, do lado do Pai, e falou: ainda pode ser chamado servo. Eu ainda tenho algo ali. Talvez alguém está olhando para você e não dá nada, mas lá de cima tem alguém que olha para você e diz: é vaso de ouro, é servo. Nós vemos que quando o profeta Samuel está ali, o Senhor vem ter com Samuel e fala: Samuel, desce até a casa de Jessé. Interessante, Samuel desce até. O que Samuel foi fazer lá? Mas não foi fácil para Samuel. Samuel olha e fala: Senhor, se eu for até lá e Saul souber, ele manda me matar. O Senhor vai te enviar onde você não quer. O Senhor vai te enviar onde você faça a vontade dele. Eu não queria estar aqui pregando essa palavra, mas não é eu que mando. Não pague o preço, porque muitas vezes eu estou aí onde você está também, e eu tenho que ouvir, tenho que me examinar, porque nós vemos que no livro de Coríntios diz: examina, pois, esta noite se examina, irmãos. Fala: Senhor, fui até a tua casa. Se é o Senhor que estava falando na boca daquele homem que está em cima do altar, me mostra onde eu estou errando. O Senhor te dá esta liberdade. Pergunta para Ele, porque o Senhor está falando fortemente. É necessário nós se examinarmos. Aquele povo estava sendo corrigido. Nós vemos que no Salmo 126, o Senhor começa falando esta palavra: aqueles que semeiam em lágrimas voltarão com os seus dores. Mas o que aquele povo estava passando? O salmista está anunciando que o povo estava no cativeiro. O povo estava no cativeiro. Talvez você está no cativeiro, mas o cativeiro não está em você. O povo está ali semeando. O povo está ali falando: Senhor. Nós vemos que Paulo e Silas estavam onde? Preso, mas a prisão estava dentro deles. Nada pode parar o povo de Deus, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas nada pode tocar aquele que é de Deus. Aleluia. O Senhor está nos dando grandes oportunidades, irmãos. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir uma palavra maravilhosa. A voz anuncia, irmãos. A voz anuncia grandes coisas aqui nesta palavra. É muito interessante nós ver como o Senhor nos corrige, quando o Senhor vem tratar com nós. Muitas das vezes nós não queremos mais dar ouvido à palavra de Deus, e o Senhor vem nos corrigir para que nós não venha se perder, para que depois nós não venha também, irmão, estar igual aquele homem em Lucas capítulo 16, que diz assim, verso 27: comiam e bebiam, casavam e davam-se a casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Está entendendo isso? O Senhor está falando com nós. Da maneira
maneira que muitas vezes nós estamos, nós não herdaremos a vida eterna. É necessário que nós venhamos perguntar para o Senhor se o nosso nome está lá no livro da vida, se nós estamos agradando ao Senhor da maneira que nós estamos. Porque aqui o Senhor vem corrigir-nos. O Senhor está corrigindo. No versículo 31 diz assim: naquele dia, quem estiver no telhado, metendo as suas alfaias em casa, não desça, e toma-las, e dá a mesma sorte. O que estiver no campo, não volte para trás. Não podemos voltar para trás, porque quem volta para trás, Pedro diz, é igual um cachorro que volta para o próprio vômito. Não tem mais outro caminho. Paulo diz: não olhar nem para a esquerda nem para a direita. Porque quando Jesus vai ter com Paulo queria ir para a direita, Cristo mandou para a esquerda. Queria ir para a esquerda, Cristo mandou para a direita. Talvez você está querendo seguir o teu caminho, mas o Senhor não está dizendo que é você que é o caminho, a verdade e a vida, mas sim está dizendo que Ele é todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim. Tudo está através desta palavra. O Senhor veio e anunciou que hoje ela tem se cumprido nas nossas vidas. Hoje ela tem sido anunciada por muitos pastores, por muitas pessoas. E hoje você chegou aqui nessa casa de oração para ouvir o que Deus mandou ser anunciado aqui. Se você está aqui, aproveite essa oportunidade, porque muitos queriam estar sentados neste banco, muitos queriam ter esta oportunidade, que nem aquele homem que falava: pai Abraão. Ei, quantas pessoas queriam ter esta oportunidade? Até mesmo Satanás. Já entramos em casa que Satanás diz que nós ainda temos essa oportunidade. Eu e você temos essa oportunidade, irmãos. Jesus Cristo está dizendo aqui através do profeta Amós que nós somos os frutos que estão no cesto, mas aqueles frutos que estavam no cesto estavam corrompidos, e o Senhor veio e mandou Amós como profeta para corrigir aquele povo. Assim como o Senhor fala para Jeremias, fala para Noé, assim como o Senhor levanta Josué, Moisés, assim como o Senhor levanta muitos profetas, muitos servos, o Senhor levanta Zacarias, levanta também Amós, para anunciar no tempo que só havia ruído. Nós vemos que Jeremias começa a anunciar no tempo que o povo estava na idolatria, que o povo estava na imoralidade. Mas o mais interessante, que o Senhor nunca abandonou o teu povo, mas sim, sempre deu uma oportunidade de reconhecer o pecado, porque Ele é sim o advogado fiel. E nesta noite, irmãos, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Amém. Exalte o Senhor com a palavra. Os irmãos coloquem de pé esta noite para nós estar fazendo a oração. Aleluia, Jesus. Irmãos, apresenta também a nossa irmã Sabrina, nossa irmã Meire e nossa irmã Gisele. Esta sábado agora elas estarão cumprindo a justiça divina, estarão ali descendo as águas batismais, amém? Para que Deus venha abençoar, para que ela venha receber aquele Espírito que é santo, amém? Vamos orar para que nós venhamos se despedir, amém? Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, nós apresentamos, Senhor, sobre as tuas mãos, a tua igreja, o teu povo. O Senhor venha, Senhor, despedir eles em paz, leva, Senhor, e guarda em segurança. Abençoa, Senhor, a casa, a família, abençoa, Senhor, os projetos. Senhor, derrama sobre eles as tuas bênçãos, Senhor. Senhor, que a tua palavra venha estar guardada, Senhor, na tábua do coração. Abençoa,
sobre a vida deles. É isso que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?